Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer citação e referência de sites de acordo com a norma APA. Então trouxe aqui um exemplo para vocês no Word e trouxe alguns sites para a gente ver como a gente poderia estar citando e referenciando esse material aqui dentro do meu trabalho. Então vamos supor, eu criei um texto aqui totalmente aleatório, certo? Só para exemplificar aqui para vocês nessa situação dos sites. E aí a gente pode iniciar falando aqui que nesse primeiro momento eu estou querendo copiar algo que está nesse site aqui, olha, esse site. Então esse site, ele é o SOS Mata Atlântica, é um site da Fundação SOS Mata Atlântica. Então a autoria desse site aqui, das informações que estão aqui, ela é de responsabilidade da Fundação SOS Mata Atlântica. Então quando você tem uma instituição, tá certo? Que aquela instituição é a proprietária daquele site, né? Então a autoria é dela. Então, como aqui eu tenho uma fundação, eu vou escrever o que eu quero, tá certo? Com base nesse texto aqui. Então, priorize sempre a citação indireta. O que é a citação indireta? É aquela que eu vou ler o que está aqui no site e eu vou escrever com as minhas palavras no trabalho. Mas isso não tira a responsabilidade de você colocar o autor e o ano, tá certo? Mesmo com as suas palavras, a citação ela precisa referenciar, né, de onde você pegou aquela informação. Então eu copiei aqui o que eu queria e aí eu venho, abro parênteses, coloco Fundação SOS Mata Atlântica 2019. De onde eu tirei esse 2019? Se você olhar aqui, você vai ver que tem a data, olha, 19 de dezembro de 2019. Então você sempre presta atenção se naquela informação que você está querendo copiar tem a data. Se tiver, ótimo, você já coloca. Então, seguindo aqui no texto, agora eu quero copiar um trecho que tem aqui nesse site Viva Rio, né? Então, ele tá aqui, eu queria copiar algo, vamos supor que eu quero fazer uma interpretação do que tá aqui nessa parte, né? Então, você lê, interpreta, escreva com suas palavras no trabalho, e aí agora você vem colocar a fonte. Então, veja que esse texto aqui, o Viva Rio, uma empresa social, ele foi escrito por Rubens César Fernandes. Então, ele não é de responsabilidade da instituição aqui, da entidade que é Viva Rio. É um texto que tem um autor. Então, como ele tem um autor, você vai citar o autor que escreveu aquele trecho que você está querendo, você vai interpretar e botar no seu trabalho. Então, eu venho aqui com Fernandes, por quê? Porque eu sempre cito pelo último sobrenome do autor. Então, eu venho aqui com Fernandes, coloco SD. Por que esse SD eu coloquei? Porque é sem data. Certo? Você não tem a data. Olha, se você olhar aqui, você tem Rubens César Fernandes, antropólogo, diretor executivo do Viva Rio, e já tem um texto, né? E não vem dizendo qual a data que ele escreveu esse texto. Então eu coloco, tá certo? O S.D. afirma que e vou escrevo com as minhas palavras. Tá certo? Então é o caso onde você tem um site ali que é de uma entidade, que é Viva Rio, mas aquele trecho que você está lendo, que você quer trazer para o seu trabalho, ele tem um autor. Então, como ele tem um autor, quem vai ser citado é o autor. Então, a gente tem aqui um outro exemplo com a Organização das Nações Unidas, onde você pode estar querendo citar a sigla. Se você quer citar a sigla pela primeira vez, você precisa colocar antes por extenso. Então, eu estou no site da OMS e aí eu não posso citar diretamente. Segundo a OMS 2017, você não pode citar diretamente. Você vai citar pela primeira vez. De acordo com a Organização das Nações Unidas, olha, você coloca por extenso. Aí agora, entre parênteses, você coloca OMS, vírgula, e o ano, fecha. As crianças, aí você vai escrever o que você quer. Então, a partir dessa citação aqui que eu peguei, né, que eu tô querendo copiar alguma coisa que está no site da OMS, eu posso citar no meu texto só a sigla OMS, daqui para frente. Mas na primeira vez você coloca por extenso, né, abre o parênteses, coloca a sigla, vírgula, 2017, e aí você vai e escreve seu texto. Então, outro exemplo que eu tenho aqui é do site da PUC Minas. Então, eu tenho um site institucional aqui da PUC Minas, olha, eu vejo aqui, né, o site da PUC.
Eu quero escrever sobre esse texto aqui que está selecionado. Então, veja que ele não tem uma autoria, né? Então, assim, não tem a pessoa, é algo de responsabilidade aqui da instituição. Então, eu cito direto aqui PUC Minas, tá bom? Do jeito que tá aqui. Então, eu venho e coloco PUC Minas, 2021. De onde eu tirei esse 2021? Se a gente olhar, tá aqui a data. 2021. Se você não tiver a data, você pode usar aquele S.D. né, que é sem data, tá certo? Mas você sempre tenta priorizar, né, alguma informação, se ela tiver data, se você tá vendo ali a autoria, tá certo? Então, não queira referenciar sites que você não sabe de nada, ou seja, não é um site institucional, não tem autoria, então realmente fica uma informação muito solta para você colocar num trabalho seu, da universidade, por exemplo, da sua graduação, da pós-graduação. Então priorize sempre sites de institucionais, tá certo? Que você tem ali uma instituição, a entidade responsável por aquele site, ou então que realmente tem uma pessoa, né, um autor ali declarado daquele material que você está lendo. Então fizemos aqui essas 4 citações, né, de sites. Agora vamos elaborar as referências. Eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo, um vídeo que eu já gravei sobre as referências da norma APA, para vocês verem essa questão aqui do espaçamento, tá certo, entre as linhas, essa questão do recuo a partir da segunda linha, né? Então eu explico nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que organizar essa lista em ordem alfabética, né? Então veja que eu comecei com Fernandes, depois Fundação, depois a Organização Mundial da Saúde e depois a PUC Minas, né? Então primeiro ela é organizada em ordem alfabética. Eu vou começar com Fernandes. Então Fernandes está aqui, olha. Fernandes é SD, certo? Que era exatamente aquele desse site aqui, tá certo? Rubens César Fernandes, onde eu copiei aqui um trecho, né? Eu interpretei um trecho e coloquei no meu trabalho. Então, como é que você vai fazer essa referência? Você vai dar entrada pelo autor, então é Fernandes, R.C. sem data, né? Então, S.D. aqui, entre parênteses, ponto. Agora eu venho com o título do documento. O título do documento. Então, eu tenho autor aqui no primeiro lugar, depois eu tenho o ano, o mês e o dia, só que no caso de Fernandes eu não tinha nenhuma informação, então por isso que ficou S.D. Agora eu venho com o título do documento em itálico, tá certo? Então o texto que tem lá, qual é? Quando eu olho aqui, tá aqui, o Viva Rio, vírgula, uma empresa social. Então, esse aqui é o título do documento, é esse. Aí você vem e coloca o Viva Rio, vírgula, empresa social em itálico, ponto, o nome do site. Qual é o nome do site? Quando você olha aqui, esse site é Viva Rio. Então, eu vejo aqui, ó, no navegador o nome Viva Rio. Então, eu vou e coloco o nome do site, Viva Rio, ponto, e coloco o link. Pronto, só isso. Quando eu venho para a referência da Fundação SOS Mata Atlântica, então a entrada foi Fundação SOS Mata Atlântica, porque a entrada na referência tem que ser igual ao que você citou no seu trabalho, né? Então, ali era um site de responsabilidade da Fundação SOS Mata Atlântica, então você coloca ponto, aí o ano, vírgula, o mês e o dia. Eu já vi também alguns manuais de instituição pedindo que seja o ano, vírgula, o dia e o mês. Então, no caso, em alguns manuais você vai ver, por exemplo, 2019, vírgula, 19 de dezembro. Tá certo? Essa parte aqui, assim, o contrário, né? 19 de dezembro. Então, dê sempre uma olhadinha, tá certo? No manual da sua instituição ou na recomendação do periódico, do congresso que você vai enviar, como é que ele está colocando esse formato, porque eu já vi desses dois modelos, dezembro, por exemplo, 2019 ou 19 de dezembro, mas o ano sempre aqui na frente. Então, Fundação SOS Mata Atlântica, ponto, abre parênteses, 2019, vírgula, dezembro 19, né? Então, aqui quando eu venho no site, eu vejo essa data aqui, olha, ela tá aqui, e aí eu venho agora com o quê? Com o título, tá certo? O título do documento em itálico. Então, Fundação SOS Mata Atlântica, lembra a antiga campanha da década de 1980, né? Então, tá aqui, olha, o título que eu tô pegando, ponto, SOS Mata Atlântica, porque eu coloquei SOS Mata Atlântica, porque é o nome do site. O site, quando você olha, o nome dele é SOS Mata Atlântica,
tá certo? Tá aqui, olha, eu posso conferir aqui também, SOSMA, né? Então, o nome do site é esse daqui. E aí eu venho com o link na frente. Se eu tenho, por exemplo, a citação que eu fiz da Organização Mundial da Saúde, se você tem que a entidade, né, no caso aqui essa instituição, é o mesmo nome do site, então você não repete. Certo? Então eu tenho que a autoria é da Organização Mundial da Saúde, OMS, ponto, abro parênteses, 2017, que é o ano, vírgula, mês e dia, né? Mas como eu disse, eu já vi invertido também, fecha o parênteses, ponto, desnutrição, que seria essa desnutrição, título do documento aqui. Agora eu teria que colocar o nome do site. Só que o nome do site, ele é o mesmo do autor. Ele é o mesmo do autor, é o mesmo de Organização Mundial da Saúde. Então, se ele é igual, você não tem que repetir, tá certo? Ele vai ficar só aqui mesmo na autoria. E aí eu vou e coloco o link aqui na frente. Quando eu chego na PUC Minas, eu encontro a mesma situação que eu estava fazendo da OMS. Eu tenho um site aqui da PUC Minas, tá certo? Ele tá aqui, olha, o site da PUC Minas. E aí eu venho com o ano, o mês e o dia, 2021, julho 07, né? Tá aqui. E aí agora, quando eu termino o mês e o dia, eu coloco o título, tá certo? Recursos da PUC Minas viabilizam construção. Onde é que eu tô pegando isso? Aqui de cima, olha. Recursos da PUC Minas viabilizam construção, né? Coloco isso daqui, tá certo? E já vou e coloco o link na frente. Por que foi que eu não coloquei o nome do site, nesse caso aqui? Porque a ordem seria autor e instituição, primeiro, que é o responsável, entre parênteses, o ano, o mês e o dia, né? O título do documento em itálico, o nome do site e o link. Por que que eu não coloquei o nome do site aqui? Eu não coloquei o nome do site porque o nome do site é o mesmo do autor. Então, quando eu venho aqui, é PUC Minas. Tudo é PUC Minas. Quem escreveu é PUC Minas e o nome do site é PUC Minas. Então, por isso que você não precisa repetir, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até a próxima.